momento. Mas em breve isso tudo vai acabar e o Senhor vai nos abençoar para que estejamos juntos, né? Juntinhos ali, abençoando uns aos outros, orando, abraçando, tocando, né? Tudo isso faz tanta diferença, gente. E espero que isso volte logo, amém? Adriano vai iniciar aqui orando por nós, depois o Jean e a Gelsi vão nos animar aqui, elogiando a Deus através das canções, e você vai cantar com a gente, vai ajudar eles. E depois nós vamos ter um tempo muito precioso na palavra de Deus. Eu tenho uma mensagem para vocês hoje que acredito pode tirar muitas dúvidas e nos fazer a viver igreja de uma forma mais bíblica, mais ortodoxa, nesse sentido assim, entendendo o que são os dons espirituais, como nós devemos buscá-lo e realmente buscar, né, com zelo para que a igreja seja abastecida, seja forte, seja cada dia mais presente no mundo e como resposta a tudo, amém? Deus abençoe vocês, prepare-se, concentre-se aí por uma horinha, uma hora e pouquinho, nós vamos estar junto aqui, eu quero que você oferte a Deus a sua atenção, o seu coração, a sua vida, em nome de Jesus, amém? Dri, por favor, amém. Abençoe-nos. Tá me ouvindo? Sim. Tá. Eu queria primeiro ler uma palavra aqui, não precisa abrir, Coríntios 2, 42 em diante, né? E eu creio que é uma palavra que se encaixa bem para a gente nesses tempos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a rir-se no pátio, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, né? Que realmente a gente possa ter essa simpatia de coração, essa sinceridade, essa singeleza, né? Nós estamos online, nós estamos num distanciamento social, mas nós temos que ter uma convicção, nós estamos em comunhão, né? E esse momento do culto, esse momento de celebração ao Senhor, nós estamos à mesa junto com o Pai, e a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que ter essa convicção, né? Nós não estamos aqui para ouvir o pastor Vitor falar, né, uma palavra, mas nós estamos aqui unidos no mesmo coração, no mesmo propósito. E eu queria que essa fosse a nossa oração nesta noite, que nós tenhamos verdadeiramente essa convicção que, embora cada um esteja na sua casa, no mundo espiritual, nós estamos unidos, nós estamos no mesmo lugar, nesse momento, nós estamos numa mesma comunhão, né? E eu creio que é isso que nós precisamos agora, não só ter, mas também comunicar a toda a igreja, principalmente aqueles que estão mais afastados, né? Para que eles possam voltar, para que eles possam sentar à mesa nesse momento conosco, amém? Senhor, ó Deus, nesta hora, Pai, eu quero primeiramente te agradecer, ó Deus, te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado, te agradecer, Senhor, pela tua renovação, Senhor, diária, da tua misericórdia sobre a nossa vida. Eu quero te agradecer, ó Deus, por essa mesa, Senhor, por este banquete que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Senhor, eu quero reconhecer, Pai, perante o Senhor, que sem o Senhor nós não somos nada. Senhor, nós somos dependentes de Ti. E esta comunhão, Senhor, ela Senhor, algo, Senhor, Pai, é uma convicção no nosso coração, que nesse momento nós estamos reunidos, unidos, Pai, num só propósito, num só amor, Pai, compartilhando, Senhor, este pão nesta noite, Pai, tão precioso, Senhor, ó Deus, este ensinamento, Senhor, que virá até nós, Pai, esta palavra, Senhor, que não é, Senhor, apenas para ser ouvida, Pai, que não é para gerar poder, Senhor, sobre a nossa vida, mas é para gerar uma transformação, Pai, no nosso caráter, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de agir e nos tornar semelhantes a Ti. Pai, eu quero colocar, Senhor, cada vida perante o Senhor nesta hora. Senhor, eu quero, Senhor, pedir, Senhor, meu Deus, que nesta noite o Senhor possa tocar, Senhor, aqueles que estão, Senhor, distantes.
que estão, Senhor, afastados, Pai, que, Senhor, não, Pai, não pelo distanciamento social, mas aqueles que estão se afastando espiritualmente do corpo. Senhor, o desejo do nosso coração é que esta mesa, nesta noite, esteja, Senhor, repleta, completa, Senhor, com todos os convidados, ó Deus, com todos os irmãos, Pai, todos celebrando junto, todos, Pai, te adorando, Senhor, todos celebrando a vida em Cristo, Senhor. Por isso, nesta hora, toca, Senhor, naqueles que estão afastados, naqueles que estão, Pai, desapercebidos, naqueles, ó Deus, que estão distraídos, Senhor, e traz eles, Pai, novamente à comunhão. Senhor, que nesta noite o Senhor possa, Senhor, nos ensinar, Pai, nos direcionar, Senhor, que nesta noite, Pai, o Senhor possa, Senhor, continuar a nos aperfeiçoar segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Tu tens essa liberdade, ó Deus, o Senhor tem, Pai, total liberdade na nossa vida. Nós agradecemos, ó Deus, por aqueles que já estão aqui, agradecemos, ó Deus, por esta ferramenta, o qual o Senhor nos preparou, Senhor, para podermos compartilhar, Senhor, Pai, da tua presença, compartilhar, Senhor, meu Deus e meu Pai, desta experiência tão maravilhosa, desta celebração. Nós somos gratos a ti, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossa vida. Agradecemos, Pai, estamos aqui, Pai, e nos ajuda a manter, Senhor, os olhos fixos no Senhor, nos ajuda, Senhor, a manter os ouvidos abertos nesta noite para ouvir a tua palavra, e que o nosso coração, Espírito Santo de Deus, que o nosso coração se esteja preparado para receber tudo aquilo que o Senhor deseja para nós nesta noite. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, de estarmos adorando ao Senhor. Tá mutado, Jean. Tá mutado. Aí. Esse botão está me enganando, pastor. Tudo bem? Ele já ministrou já. Amém. Eu quero agradecer a Deus primeiramente pela oportunidade de a gente estar aqui louvando ao Senhor. Que a gente possa, assim, aí nos nossos lares, né, juntamente com seus familiares, se você estiver reunido, que você possa adorar. Né? Vamos cantar esse cântico que todos nós conhecemos, Senhor, te quero, né? Que você possa declarar isso aí no seu lar, né? Que possamos sim, juntamente com alegria, levar essa adoração aí no seu lar, juntamente com a sua família, amém? Vamos louvar o Senhor. Quero tocar
quero mais. Senhor, te quero. Cante sim. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Senhor. Quero tocar-te. Eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia. Glória a Deus. Que é bom, que é maravilhoso e que a sua misericórdia dura para sempre. E que nessa noite a gente venha declarar que Ele é o Rei do nosso coração. E dizer para Ele o quanto Ele é bom, o quanto a misericórdia dEle tem nos alcançado. Que nessa noite a gente venha falar para Ele que Ele é o Rei do nosso coração, que Ele é a nossa canção, que Ele é a nossa fonte. Amém? Do meu coração seja um monte que perdoa, a fonte que eu bebo és minha canção. E do meu coração seja o meu esconderijo, refúgio que preciso és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, do meu coração seja o vento minhas velas, âncora no mar és minha canção. E do meu coração seja o fogo em minhas velas, nos meus dias és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, não me deixarás, não me deixarás amar. Agora sim. Não me deixarás, não me deixarás amar. Não me deixarás, não me deixarás amar. Não me deixarás, não me deixarás amar. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és que você possa assim reconhecer essa bondade do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a sua vida. Ele tem cuidado em meio a esse vírus, em meio a essa pandemia, Ele tem te guardado. Não somente você, mas a sua família. Que você possa reconhecer a cada dia a bondade do Senhor. Aleluia. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom.
corações. Amém, amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe vocês. Saudade demais de ver vocês. Nossa. Célia, é a senhorita que vai estar lendo a Bíblia para nós, né? Um trecho da Palavra de Deus, do nosso plano de leitura anual. Gente, nós estamos ainda com umas 30 e tantas pessoas lá. A festa vai ser boa no final do ano. Chegamos a 150 e tantos dias lendo a Bíblia diariamente. Isso é sensacional. Estou muito feliz com esse projeto, né? Então a Célia vai ler uma parte desse projeto e se você está atrasado aí, chega, meu irmão. Faz 2 por dia que você chega. Mas não para não, tá? Tem sido muito legal, viu? Célia, abençoa, gente. Boa noite. Eu vou ler Salmo 65. É justo, ó Deus, que o povo te louve no monte Sião e te dê o que prometeu, pois tu respondes às orações. Pessoas de toda parte virão te adorar por causa dos seus pecados. As nossas faltas nos deixam derrotados, mas tu nos perdoas. Como são felizes aqueles que tu escolhes, aqueles que trazes para viverem no teu templo. Nós ficaremos contentes com as coisas boas da tua casa, com as bênçãos do teu santo templo. Ó Deus, tu nos respondes, dando-nos a vitória e fazes coisas maravilhosas para nos salvar. Os povos do mundo inteiro, até os 2 mares distantes, põem a sua esperança em ti, com o teu poder. Puseste as montanhas no lugar, mostrando assim a tua força poderosa. Tu acalmas o rugido dos mares e o barulho das ondas. Tu acalmas a gritaria dos povos, por causa das grandes coisas que tens feito. O mundo todo está cheio de espanto, por causa das maravilhas que tens feito, a gritos de alegria de um lado da terra ao outro. Fazendo chover, mostras o teu cuidado pela terra e tornas boa e rica, como as chuvas do céu, enches de água os rios. E assim a terra produz alimentos, pois para isso a preparaste. Regas com muitas chuvas as terras aradas, e elas ficam amolecidas pela água. Com as chuvas amacias bem as terras, e por isso crescem as plantações. Como é grande a colheita que vem da tua bondade. Por onde passas, há fartura. Os pastos estão cobertos de rebanhos, e os montes se enchem de alegria. Os campos estão cobertos de carneiros, e os vales estão cheios de trigo. Tudo grita e canta de alegria. Aqui o título do salmo eu esqueci de falar, é Gratidão pelas colheitas. E aí nesse salmo eu queria dizer que plante em tempo e fora de tempo. Plante a palavra de Deus, por onde você passar e em todo o tempo, porque a colheita vai chegar na hora certa, e é na hora dele, não é na nossa. E a colheita é sempre maior que a plantação. Então plante, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, querida. Obrigado de coração, viu? Deixa eu ver aqui. Quem tá com a câmera ligada aí? Acho que é o Yuri, né? Yuri, você tá com a câmera ligada aí, meu amigo? Você podia orar por mim antes de nós iniciarmos nosso momento aqui na Palavra de Deus? Você podia fazer uma oração para me abençoar? Por favor, meu amigo. Ele tá mudo aí. Claro, pastor. Peraí, só um minutinho. Vamos lá. Obrigado, Pai, por mais uma reunião, por mais um sábado, que estamos aqui em casa, cada um na sua casa, Pai, mas todos unidos num só propósito, que é Tu, Jesus. Em nome de Jesus, que a palavra de hoje, Pai, seja uma palavra transformadora, Pai, seja uma palavra abençoada, para que nós possamos sempre, Senhor, não importa pandemia, não importa a distância, mas sempre estarmos ligados entre irmãos por Ti, Pai. Em nome de Jesus, abençoa hoje o culto através do nosso pastor, querido e amado Vitor, para que nós possamos sair, sim, glorificados e sempre mais fortes, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos por mais um dia de culto e que nos abençoe nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, amigo. Deus te abençoe, viu, de coração. Amém, queridos. Bom, família, é o seguinte, nós chegamos ao famoso capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, e será realmente interessante, e eu quero, se o tempo permitir, creio que irá, deixar o finalzinho aqui para vocês fazerem perguntas e respostas, porque o assunto é controverso, o assunto ele é realmente super interessante, e nós queremos realmente aprender biblicamente como navegar, né, nos dons, saber como eles
trabalham e abasteçam a igreja para que ela possa ser suprida em todas as coisas. Então, é um tema muito interessante, muito pertinente em nossos dias, e nós queremos realmente usufruir de tudo isso que Deus tem para nós. Deus tem ferramentas para a sua igreja. Ele quer que a igreja seja séria, madura, que elas tenham unidade, e todos esses dons são dados para que haja completitude, que não haja nenhuma lacuna, nenhuma necessidade, nenhuma carência. Os dons vêm para suprir a igreja, abastecê-la, e o foco e o produto disso tudo é maturidade. Então, Paulo com certeza deseja os dons em abundância sobre os coríntios, porque nós sabemos que eles eram imaturos. E não só imaturos, mas nem reconheciam o nível da sua própria imaturidade. Então, nós temos uma tarefa árdua, uma tarefa difícil, nessas próximas semanas aí. Esses próximos 3 capítulos trabalham muito essas áreas, e nós queremos realmente ser uma igreja que flui nos dons, mas faz isso de forma séria, com decência, com ordem, com sabedoria, discernimento espiritual, e faz isso para construir um sentimento de unidade, um desejo de unidade e maturidade entre nós. Então, meu desejo é que você mastigue todo esse material. O conteúdo aqui é extenso. Eu tirei mais uma semana para estudar, porque eu queria realmente mergulhar nesse assunto, trabalhar isso e orar por vocês para que esses dons comecem a fluir, né, serem evidentes em nosso meio. Pena que nós não estamos de forma presencial, porque gostaria de impor as mãos, pedir ao Senhor que derrame os dons sobre a igreja, mas quem saiba, até o capítulo 14 nós já voltamos do presencial e vamos orar para que ele flua, para que ele seja abunde no meio da igreja, que vocês recebam todos os dons que estão disponíveis, porque nós precisamos deles. Amém? Então nós vamos falar sobre os dons espirituais. Eu quero que você segura firme aí, vai ser muito edificante, vai produzir bastante conteúdo que precisa da sua atenção para que nós possamos realmente navegar nessa área com seriedade, com temor a Deus e usufruir de tudo isso em nome de Jesus. O texto está em 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ler até o 11 se o tempo permitir hoje, mas eu quero começar com os primeiros 3 versículos, porque Paulo ele multiplica ou quebra o assunto em 2 partes aqui, e eu gostaria muito que nós tenhamos sabedoria sobre como entrar nessa área e temos temor a Deus para que possamos beber de tudo isso que ele tem para nós. 1 Coríntios capítulo 12, de 1 a 3, diz assim a palavra de Deus: Irmãos, quanto aos espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ok? Qual é a preocupação apostólica de Paulo aqui no início desse novo capítulo aqui? Primeiro, ele estava preocupado com a unidade da igreja. Nós sabemos que em Corinto há 4 partidos políticos e religiosos que estão dividindo a igreja, e Paulo está dizendo aqui que a manifestação desses dons em abundância em Corinto era uma igreja a qual não lhe faltava dom algum, diz lá no capítulo 1, a preocupação do apóstolo é pela unidade da igreja, que os dons estivessem trabalhando em prol dessa unidade. Ele vai dizer no versículo 4 e 6, que nós vamos ver mais para frente, que há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Você reparou um detalhe aqui interessante nessa frase? Ela é uma frase profundamente trinitária. Aqui nós vemos Pai, Filho e Espírito Santo sejam revelados na unidade. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a deidade, a trindade, é perfeita em unidade. E Paulo está olhando para a trindade dizendo aos coríntios, ei, a manifestação sobrenatural no meio de vocês deve produzir aquilo que a trindade é, unida, perfeita em unidade, em harmonia e sintonia. Então nós precisamos usar os dons para este fim, que haja unidade na igreja. E segunda coisa, a diversidade. É claro que há diversidade, porque o desejo do Espírito é que esses dons abasteçam a igreja para que ela seja um sinal evidente do reino de Deus. A manifestação dos dons, como de os sobrenaturais e aqueles que são mais evidentes, como os de cura, né, o falar em línguas e outros dons que estão mais na evidência, eles são para que o mundo encontre na igreja o suprimento, a necessidade que eles têm buscado, e nós como igreja possamos suprir primeiramente os de dentro, e depois que isso sinalize o reino de Deus para os que estão fora. E o propósito também é de maturidade. Os dons
não são o problema da igreja de Corinto. Não é interessante que uma igreja que não faltava dom algum era a igreja mais carnal do Novo Testamento? Uma igreja que havia mais divisões, uma igreja que havia mais pecado no meio deles. E a coisa interessante é que Paulo não diz assim, olha, já que vocês não sabem usar, já que vocês são meninos e meninas, crianças na fé, então peço a Deus que corte os dons. Não. Não é interessante que Paulo pede que os dons se multipliquem? Paulo pede que eles busquem ainda mais os dons do Espírito. Por quê? O problema não estava nos dons, o problema estava no uso dos dons. Faltava maturidade aos coríntios. E nós precisamos ansiar por essa unidade, nós precisamos ansiar por essa diversidade de dons no nosso meio e precisamos ter como produto de tudo isso uma maturidade, gente, que faz com que os dons realmente cumpram o seu propósito de trazer-nos mais fortes, firmes nos caminhos do Senhor. É muito importante. Há uma preocupação profunda do apóstolo quanto a esses 3 quesitos aqui. E a coisa interessante é que nós lemos lá no primeiro versículo é que talvez na sua tradução aí, não sei se você reparou no seu texto bíblico, talvez está escrito assim, irmãos, quanto aos dons espirituais, eu vi na NVI está assim e outras traduções estão assim, mas no original não diz dons, não diz, a palavra ali pneumáticos significa espirituais. E Paulo está alertando a igreja sobre os irmãos que estão dentro da igreja e se dizem espirituais. O primeiro assunto dos versículos 1 a 3, por isso que eu separei dos demais, não é sobre os dons espirituais, mas sobre pessoas que se chamavam ou se consideravam espirituais no meio da igreja. Lá no capítulo 16, Paulo vai dizer assim, ó, se há espirituais entre vocês, discernem o que eu estou dizendo aqui nessa carta. Então, há uma preocupação do apóstolo também com algumas pessoas dentro da igreja que estão se colocando acima dos demais. E porque talvez fluem em variedades de dons, estão se achando superiores aos demais. Paulo está dando um alerta à igreja, um alerta para nós também. Que há pessoas que se dizem espirituais e nós precisamos averiguar, precisamos checar se de fato os dons a qual eles exercem, esses dons que lá em Romanos Paulo diz que são irrevogáveis, se eles estão produzindo unidade, maturidade, se eles estão produzindo uma harmonia, um amor entre os irmãos da igreja e não um complexo de superioridade. Paulo, em primeira mão, está preocupado com pessoas e não com os dons. O texto diz, irmãos, quanto aos espirituais e não aos dons espirituais. Então, se a sua Bíblia está aí, se tem uma Bíblia de papel e está escrito dons aí, risca lá. Fala assim, não, o pastor me ensinou hoje que no original a palavra pneumático significa espirituais. Ele está falando de pessoas. A preocupação apostólica é sobre pessoas. Ignorância dos coríntios, como lidar com pessoas que se dizem espirituais. E ele vai dizer que os que são de fato espirituais, que podem usar esse título, ou seja, que são do Espírito Santo, eles dizem que Jesus é o Senhor. Agora, de onde que vem isso? Porque parece um pouco estranho, né? Será que é possível alguém dentro da igreja dizer que Jesus é amaldiçoado? Ou que Jesus não é Deus? Ou que Jesus não é aquilo? Bom, nós temos que olhar o contexto em Corinto. E o contexto em Corinto é fundamental nesse aspecto. Por quê? Porque dentro dos templos e dentro das outras religiões pagãs, haviam falar em línguas, haviam transes e mantras e coisas que diziam coisas acerca dos outros deuses. Então nós temos que olhar dentro do contexto e Paulo está dizendo, aqueles que são realmente do Espírito, eles dizem Jesus é o Senhor e não pode dizer outra coisa ao contrário a isso. Então a preocupação é desses espirituais que estão infiltrando dentro da igreja e eles ao mesmo tempo talvez estejam participando de outros cultos pagãos daquela época e eles estão frequentando a igreja e depois indo para esses cultos pagãos e dizendo que Jesus não é o Senhor naqueles cultos lá, dizendo outras coisas que são blasfêmias contra o Espírito Santo. Então repare a preocupação do apóstolo em primeira mão com pessoas que se dizem espirituais. E qual é o teste? Como que eu sei que aquele que me lidera, que aquele que anda comigo, aquele que eu considero um amigo espiritual, aquele que é meu irmão em Cristo dentro da comunidade a qual eu sirvo o Senhor, como que eu sei que essa pessoa de fato é do Espírito ou espiritual? Nós temos que cuidar em checar o conteúdo da mensagem e se as ações da vida do mensageiro são coerentes com a sua fala. Reparou 2 coisas? Então como é que eu checo se realmente essa pessoa que se diz espiritual ou do Espírito é de fato do Espírito? Primeiro, o que ela está dizendo condiz e bate com aquilo que a palavra de Deus diz? Não é interessante que Paulo elogiou os de Bereias e disse que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles checavam tudo aquilo que Paulo dizia nas Escrituras? Interessante isso. Então nós temos que checar o conteúdo da mensagem e
Também checar, Jesus disse, pelos vossos frutos os conhecereis. Se a ação e as palavras estão coerentes na vida daquele que diz transferir a mensagem. Certo? Olha o que C.S. Lewis disse. É por isso que os cristãos são informados a não julgar. Vemos apenas os resultados que as escolhas de um homem fazem de sua matéria-prima. Mas Deus não o julga sobre a matéria-prima, mas no que ele fez com isso. Sim, nós não somos chamados a julgar o coração de ninguém, mas pelos frutos, nós sim somos chamados a checar se há coerência ou não sobre aquilo que a pessoa fala e aquilo que ela vive. A carta de Tiago, por exemplo, que nós estudamos na quarta-feira, fala diretamente muito sobre esse assunto, certo? Então é importante nós checarmos quem são os espirituais e se eles de fato estão coerentes com aquilo que eles estão dizendo. Não é interessante? Agora, como discernir isso? Bom, deixa eu dar algumas bases bíblicas para que vocês possam fazer esse teste e cuidarem e guardarem a vida espiritual de vocês. Gente, nós estamos falando de coisas muito sérias. E hoje em dia está muito barato essa percepção. Está muito fácil você assistir um vídeo no YouTube, começar a seguir uma pessoa e começar a crer e colocar em prática aquilo que essa pessoa diz, sem você conhecer de fato quem a pessoa é e entender e checar se aquilo que ela está dizendo é coerente com aquilo que as escrituras dizem. Está muito raso isso hoje em dia. E as pessoas estão entrando debaixo de autoridades espirituais a qual não estão checando se de fato essas pessoas vivem aquilo que elas pregam. Então, cuidado que Paulo está tendo com os coríntios, dentro do seio da igreja ali no primeiro século, e nós também devemos ter. Então, como saber se uma pessoa é espiritual ou se ela está simplesmente falsificando a sua espiritualidade? Bom, Jesus nos ensinou a olhar para o fruto. João 15:4 diz assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Então, essa pessoa cheira como Cristo, ela fala como Cristo, as atitudes dela são parecidas com a de Cristo, ela é de fato um imitador de Cristo. E o que ela faz, o que ela diz, o que ela representa, está muito bem claro para nós ali. Olha outra coisa que ele diz em Mateus 7. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Aí ele diz, assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Então, nós temos que olhar se a vida, a família, a forma que ele trata o seu cônjuge, a forma que ele trata os filhos, a forma que os filhos reagem a eles também, tudo isso está no jogo aqui, gente. E nós vamos perceber, a partir disso, essas pessoas são pessoas a qual nós consideramos, a qual nós devemos imitar, a qual nós devemos nos sujeitar espiritualmente diante dela, a qual devem colocar ou não as mãos sobre a nossa cabeça. Essas coisas são muito sérias na Bíblia Sagrada e no mundo espiritual. E nós precisamos discernir isso. E aí, quando nós olhamos agora para a liderança em si, lá em Tito, Paulo vai considerar o que devem ser as características de um líder espiritual. Olha o que Paulo diz como requisitos para a liderança. Ele diz assim a Tito, a razão que eu deixei você em Creta foi para que você pudesse colocar em ordem ainda o que faltava e constituísse presbíteros em cada cidade como eu instruí. A palavra presbítero no original significa uma pessoa mais velha, sabe, que está no evangelho há um bom tempo e tem um bom testemunho. Tá? Não considere isso de forma hierárquica, eclesiástica, como nós vemos no dia de hoje. Era uma pessoa mais experiente na fé. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio, apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira em que foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros na sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Está aí, os requisitos de um líder. Você enxerga isso na sua liderança? Você enxerga isso na pessoa que você se submete? Eu estou falando isso com toda a seriedade do mundo. Você precisa ver isso na minha vida, na vida da pastora Andréa, na vida daqueles que nós consideramos como liderança desse ministério.
Porque essas pessoas podem dizer serem espirituais, mas a sua vida não condiz aquilo que elas afirmam. E Paulo está preocupado, porque está se levantando uma liderança, está se levantando líderes no meio daquela igreja que estão muito distantes daquilo que um líder deve ser e aquilo que deve representar. Então, Paulo está preocupado com os espirituais. Nós, em nosso tempo aqui, voltando agora para a nossa realidade, está muito fácil você hoje adquirir admiração por uma pessoa na internet que traz um conteúdo, que fala alguma coisa. Mas será que você pode se submeter a alguém que está distante, a qual você não conhece, como é o tratamento dele com o cônjuge, com os filhos, como é que ele vive a vida dele pública? Às vezes nós estamos, sabe, correndo os riscos espirituais e precisamos checar isso. Isso é muito importante, ok? Então a primeira preocupação no versículo 1 a 3 é com pessoas que se dizem espirituais. Cuidado com aqueles que se dizem espirituais e que não vivem isso a partir das suas vidas. Aí ele vai para os dons agora, e a palavra é carismata. Antes era pneumáticos, agora é carismata. Olha, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, marque isso, a cada um, isso quer dizer já que todos vocês, cada um de vocês tem dom espiritual. Talvez você não tenha reconhecido ainda, não há discernido isso ainda, mas há um dom espiritual reservado para você, pelo menos um, alguns têm mais do que um, mas a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o quê? A unidade, o bem comum. Pelo Espírito, a um é dado palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e ele as distribui individualmente a cada um de novo, como ele quer. Vamos ver algumas frases aqui de alguns pensadores que nos revelam exatamente o que isso significa para nós. Sam Storms, Dr. Sam Storms, um cara fantástico nessa área, que flui nessa área com muita liberdade e muita seriedade. Ele diz assim, ó, os dons espirituais não são nada menos do que o próprio Deus em nós, energizando nossas almas, transmitindo a revelação às nossas mentes, infundindo poder em nossas vontades e trabalhando seus propósitos soberanos e graciosos através de nós. Você quer ter essa experiência, meu irmão? Não é a coisa mais linda do mundo quando você flui no Espírito Santo e ele te usa, e você abençoa, e você revela, e você traz conhecimento, sabedoria para as pessoas? Não tem nada mais lindo e mais realizador do que isso. Michael Gorman diz assim, ó, dons, diz Paulo, são dados por Deus para unificar e edificar a igreja, e devem sempre, portanto, ser exercidos publicamente em amor cruciforme, construtivo e com um grau devido de ordem. Certo? Então repare que tem um padrão, um parâmetro pelo qual eles devem fluir com o propósito de edificar e de unificar a igreja. Sam Storms também coloca assim, dons espirituais são Deus presente em, com e através de pensamentos humanos, ações humanas, palavras humanas e amor humano. Dons são Deus manifestando-se publicamente entre o seu povo. Deus se manifesta através de nós. Deus se manifesta através desses dons e dessas ferramentas que Ele colocou em nós para edificar, para unir, para abençoar a sua igreja. Nós, igreja, Home Church Gift, nós precisamos desses dons em ação, sem medo, sem vergonha. Nós, cada um de vocês está aqui nessa noite, tem um dom, possui um dom. Cada um foi dado a manifestação do Espírito. E nós, às vezes, por timidez, por vergonha ou por falta de coragem e ousadia, nós temos deixado a igreja necessitada, temos deixado a igreja com lacunas, porque nós não estamos fluindo com toda a liberdade do mundo nesses dons. Isso é muito importante. Então vamos ao texto agora. E vamos ver o que o Senhor quer nos ensinar. E eu quero que você preste atenção, porque isso é para você. Deus tem um dom que Ele quer te usar e através de você me abençoar. Eu preciso do que você tem, você precisa do que eu tenho. O dom que eu estou exercendo exatamente agora, enquanto eu ministro essa palavra para você, está abençoando, está edificando, está transformando sua mente e seu coração. E de volta, você precisa retribuir a mim aquilo que você tem, que eu não possuo, mas está em você. E Deus colocou neste corpo para que nós possamos ser ser completos, sem falta de coisa alguma, sem carência alguma, e fluirmos na graça de Deus para sinalizar ao mundo que o reino de Deus chegou. Paulo diz assim, ó, versículo 4.
Há diferentes tipos de dons. A palavra que é carismata, não é mais pneumáticos. Aqui ele está falando realmente do carisma, mas o Espírito é o mesmo. A palavra ali significa graça, gente. Ou seja, o dom é uma dádiva que vem de Deus. Ninguém consegue conquistá-lo por desempenho, por performance, por santidade. Você não conquista os dons pelo que você faz. É algo que Deus te deu. É algo que é uma graça que foi dada a Deus. Então, o que é a característica fundamental dos dons? É que são favores imerecidos de Deus para a edificação e a unificação da igreja. Pastor, como é que eu descubro, então? Eu quero tanto esses dons. Gente, eu acredito que funciona mais ou menos assim, ó. Você foi dado um talento. Você tem um talento. E essa é a parte natural da fórmula. Todos nós aqui, eu posso falar de muitos de vocês que estão aqui, eu reconheço o talento natural que você tem. Quem está com a câmera aberta aqui é o Yuri e a Célia e o Márcio ali. Eu vejo claramente na vida da Célia um dom que ela tem, certo? De, primeiro, habilidade gastronômica, vamos chamar assim, certo? O Márcio tem um carisma, né? Uma coisa que quando ele chega parece aquele urso puff, né? Que chega e abraça você e todo mundo gosta de estar presente dele. Um carisma, um amor, né? Uma habilidade, né? De chamar, de contagiar as pessoas. O Yuri também tem isso, a Dani também, essa família linda que está aqui, que eu estou olhando aqui, né? São os que estão aqui na minha frente com a câmera aberta, com a foto mostrando. Todos nós temos um dom. E todos vocês têm um talento que veio naturalmente. Você pode reconhecer isso no seu cônjuge e nos seus filhos também. Né? Alguns têm uma habilidade maior de ser mais organizados numa área, aí você vê que tem um dom de administração talvez ali. Então o que Deus faz? Ele pega o que é natural e aí ele coloca o sobrenatural sobre aquilo e aquilo é potencializado ao máximo. Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal meu. Aos 5 anos de idade, eu sabia que eu ia ser professor de alguma coisa. Eu não sei porquê, não sei explicar porquê, mas eu sabia aos 5 anos de idade que o meu propósito na minha vida seria eu achava que ia ser no secular, né? Numa escola, numa faculdade, algum lugar assim. Mas eu sabia que eu ia ensinar alguma coisa desde os 5 anos de idade. Quando eu me converti, quando eu tive meu encontro com Cristo, aquilo que já era um talento natural de falar, de me expressar, de, né, atrair as pessoas através do dom, foi potencializado e aquilo fomentou, criou em mim uma vontade de crescer, de buscar mais conhecimento, de ler. Eu detestava ler na faculdade, gente. Eu passei na faculdade sem ler um livro. Só para você ter noção. E aí, quando o Espírito veio sobre mim, eu comia livros, eu li a Bíblia, acho que em 3 meses depois que eu me converti, e Deus começou a me capacitar, me dando sede e fome de conhecimento. E aí isso foi transformando o que era um talento natural em algo agora sobrenatural, fluindo no dom diante da capacidade que Ele já tinha me dado. Então você só precisa descobrir aquilo que as pessoas sabem, você sabe que você tem uma habilidade a mais, e deixar que o Espírito Santo venha e trabalhe nisso. Agora, esse é um aspecto, né? Porque Deus pode, com certeza, derramar o dom em uma área que você não tem nenhuma capacidade agora e fazer você fluir naquilo. O que eu quero afirmar aqui, com certeza, é que o dom é uma graça, é um carisma. Você não consegue por desempenho, você não consegue por esforço, nem por santidade. É algo que Deus te deu para o bem comum. É algo que Deus te deu para o bem comum. Certo? Isso é muito importante. E a hierarquia dos dons é baseada na habilidade deles em edificar os outros, e não ao indivíduo. Ele é sempre para o corpo, é sempre para a igreja, e não para pessoas específicas. Ele sempre tem um objetivo coletivo, de unificar e de edificar a igreja. Versículo 4, Paulo está dizendo isso. Versículo 5, ele coloca assim, ó. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ministérios, outra palavra no grego, chama diaconia. Já ouviu falar dessa palavra? É a palavra de onde nós tiramos a palavra diáconos, né? E o que é um diácono? É alguém que serve. A palavra significa serviço. O que é um ministério? Ministério não é essa questão hierárquica que a gente usa na igreja hoje. Não, o ministério é um ato de serviço. É um objetivo e um propósito para servir melhor a igreja. Então aqui nós estamos vendo a característica proposital dos dons, ou seja, o propósito dos dons espirituais é serviço e jamais exaltação de indivíduos. Você não recebeu um dom para você ser agora a cara da igreja. Você não recebeu um dom para você ser exaltado e colocado no holofote na frente da igreja agora porque você agora é alguém mais especial do que os demais. Não, Deus te deu um dom para que você possa servir as demais pessoas com excelência. O dom faz você colocar a toalha, abaixar-se e lavar os pés dos demais. Foi isso que os dons vieram fazer. É diaconia, ministério. E a hierarquia dos membros do corpo de Cristo está baseada nas suas fraquezas e não no seu poder. Não é interessante isso? Nós vamos ver isso mais para frente na analogia do corpo, que Paulo vai dizer que os que são mais fracos devem ser mais honrados entre vocês. Olha só, o reino de Deus é um reino de cabeça para baixo, não é de verdade?
Então, queridos, é diaconia, é serviço. Se você vai receber um dom, é porque Deus quer usar esse dom para servir a sua igreja. Então, nós já vimos pneumáticos, cuidado com os espirituais. Nós já vimos carisma, um dom, um favor imerecido de Deus que é derramado sobre a igreja, sobre cada um, na manifestação do Espírito para abastecer a igreja. E vimos agora diaconia, que é serviço, certo? O dom de servir aos outros e abençoar os outros. Aí ele diz assim no versículo 6, há diferentes formas de atuação. A palavra aqui é energema. É como se nós fomos energizados. A palavra no original é tão lindo isso. É uma energia que vem e nos capacita e potencializa os nossos talentos para servir o corpo de Cristo. E ele diz, há diferentes formas de energias, de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Ou seja, a unidade está no foco aqui. Sabe qual é a característica essencial dos dons? O foco está na unidade da fonte e não na diversidade do Espírito. Eu posso receber um dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, certo? O Márcio pode receber o dom de contribuição. Tá aí um dom que ninguém fala, né, gente? Mas lá na lista dos dons, que são 19 deles, tem um dom de contribuição. Você sabia disso? Tem gente que é bom em dar. Tem gente que é bom em ser generoso. Eu conheci alguns desses lá nos Estados Unidos e conheci alguns aqui no Japão. E essas pessoas têm toda a liberalidade do mundo. Essas pessoas nem pensam em fazer conta, elas querem abençoar. É gente que tem esse dom, certo? E olha, a importância não está na diversidade. Se eu faço uma coisa, se a Célia, o Márcio, se a Thalita, seja a Andressa, seja quem for que estiver aqui faz uma coisa. A importância está na fonte, na unidade da fonte. É o Espírito que é tudo em todos, é o Deus que efetua tudo em todos, é o Senhor que é o mesmo em todos. O foco está na unidade do Espírito. E nós precisamos entender que quando nós recebemos um dom, tem um propósito de solidariedade e mutual interdependência do corpo. Ou seja, o dom foi me dado para que junto com o seu dom eu possa agora servir com mais excelência toda a minha igreja. Então o dom é sempre no aspecto coletivo, é sempre para a igreja e não para que eu possa ser exaltado. Isso é muito importante. Olha o que ele diz. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. É o mesmo Deus. É a manifestação do Espírito, pelo mesmo e único Espírito, e como ele quer. Está aí, inúmeras vezes dito que o propósito é a fonte. É o Espírito que nos dá esses dons. E nós precisamos honrá-lo, nós precisamos, de certa forma, retribuir essa dádiva, essa bênção, tornando um serviço aos demais. É um amor próprio, é um amor ao próximo aqui que está sendo revelado a nós aqui. Isso é extremamente importante. Armstrong diz assim, todos os dons espirituais, ele chama isso de carismata no original, são atos de serviço ou ministério, diaconia, que são produzidos, energema, energizando, pelo Deus Trino, Pneuma Kyrios Theos. Não é lindo isso no original? Eu acho essa frase tão linda. Então repare como Deus está abastecendo a sua igreja, como Deus está tentando, através dessas energias espirituais, desses dons, desse carismata, trazer a unidade, a edificação, a maturidade do corpo de Cristo. Gente, todos nós precisamos disso hoje em dia. Ainda mais em tempos de pandemia, nós precisamos que os dons fluem para que a misericórdia, para que a empatia, o amor, todas essas características que podemos chamar de virtudes ou dons, possam ser exercitadas em nosso meio, trazendo a unidade do corpo. Isso é muito importante. Então, o que nós vamos fazer, isso foi só a introdução, tá? A introdução era só para basear no Espírito, na unidade, na diversidade e na maturidade. É fundamental isso, porque agora nós vamos começar a classificar os dons. Nós vamos dar significado e definição a cada um dos 9 aqui nessa lista, mas são 19 em todas as listas. E eu quero que você ore, eu quero que você peça, eu quero que o Espírito flua de você. Talvez hoje só vai dar tempo de olhar um. Por causa do tempo aqui, eu não quero ser muito longo, eu quero mastigar essas coisas juntamente com vocês. Vamos tentar olhar um, se o tempo permitir, a gente continua. Mas olha só, é importante que você ore, que você deseje. Paulo vai dizer no capítulo 14, busque com zelo os dons espirituais. Eu preciso de você cheio desse dom. Você precisa de mim cheio desses dons. Nós vamos falar sobre isso. Eu quero que você aí tenha uma expectativa no seu coração do Espírito derramar sobre você esse dom. Vamos lá? Preparados? Diz assim a palavra no versículos 8 a 11. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, primeiro dom. A outro, pelo mesmo Espírito, segundo, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo único Espírito. Você está reparando aqui? Espírito, único Espírito, pelo mesmo Espírito. É a unidade que está em foco aqui, certo? A fonte. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia.
há outro discernimento de espíritos, há outro variedade de línguas, e ainda há outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas, de novo volto o foco, pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um. E quem é soberano sobre cada um deles? O Espírito. Ele dá a cada um como ele quer, ou seja, não depende de nós, depende dele, né? Da sabedoria, da onisciência de Deus, a qual ele atribui a cada um de nós esses dons para o suprimento, para a edificação e unidade do seu corpo. Amém? Então nós vamos começar pelo primeiro aqui, né? A palavra de sabedoria. Esse vai ser o primeiro. E eles estão aqui nesses 9 dons, eles estão divididos em 3 categorias. Nós temos dons de revelação, dons de poder e dons vocais, tá? Você pode ver a lista aí, tá muito claro para você. E aqui estão as listas em todo o Novo Testamento. Todas as vezes que os dons aparecem na Bíblia Sagrada, são 5 listas, e nessas 5 listas tem 19 dons aqui. Então, tem muito dom para ser distribuído, e nós não sabemos nem se isso é uma lista exaustiva. Pode ser que existem outros dons, como de intercessão, dom de libertação, que não estão mencionados, que nós vemos eles muito evidentes na igreja. Então, pode ser que essa lista não seja exaustiva, mas só na Bíblia Sagrada, nesses 5 textos, nós vemos 19 dons sendo demonstrados. E eu tenho certeza que tem um para você aí. E eu preciso desse dom que você tem e ainda não descobriu ou então não colocou em prática dentro do corpo de Cristo. Todos nós precisamos disso uns para os outros, ok? Agora, um alerta antes de a gente começar a lista e classificação. Não apaguem o Espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham todas as coisas à prova e fiquem com o que é bom. Afaste-se de toda forma de mal. Ou seja, queridos, nós não podemos deixar que o Espírito seja reprimido, certo? Nós precisamos colocar em prova todas as coisas, mas deixar o fluir do Espírito, certo? Que seja feito com decência, com ordem, com seriedade, com temor. Todas essas coisas cabem dentro dessa avaliação, mas nós não podemos apagar o Espírito, porque ele quer fazer coisas lindas entre nós. E nós precisamos desejar isso de todo o nosso coração, ok? Primeiro deles, a palavra de sabedoria. O que é isso? 2 aspectos que eu quero trazer aqui, e são muito importantes. Primeiro, o foco seria em uma revelação de alguma verdade oculta sobre uma pessoa ou sobre um propósito de Deus na história redentora. Ou seja, a palavra revelada explicaria ou desdobraria a sabedoria de Deus em trazer a salvação ao mundo perdido através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. A palavra de sabedoria é a capacidade de articular intuições transformadoras sobre os propósitos misteriosos de Deus para a salvação da humanidade, tanto em um plano global como na aplicação aos indivíduos. Então, é revelar às pessoas os mistérios de Deus quanto à salvação dela. Então, em um aspecto Deus está trazendo sabedoria na fala, nas ações dessa pessoa, para que essa pessoa, diante da vida dela, diante do momento que ela está vivendo, das circunstâncias, das decisões que ela está tomando, a pessoa vem com uma palavra que mostre para ela o fundo espiritual, o plano de Deus para a vida dela por detrás, e possa levar ela a encontrar com Cristo e ser salvo. Então, um aspecto é algo que desmistifica, ou é algo que revela, descobre, melhor dizendo, não desmistifica, descobre e revela a vontade de Deus para aquela pessoa, para que ela possa encontrar com Cristo e ser salva. Esse é um aspecto da palavra de sabedoria. Mas tem outro, que é uma capacitação sobrenatural de discernir e manifestar a sabedoria de Deus em situações complicadas e particularmente difíceis. Ou seja, você está diante de um aconselhamento, você está falando com um irmão, uma irmã na igreja, você está com uma pessoa e de repente você recebe, sabe, uma intuição, você recebe alguma coisa que mostra a você uma habilidade especial, sobrenatural, de resolver uma situação extremamente complicada, com carisma ou com uma esperteza para conseguir desviar os assuntos e consertar os problemas. Tem um aspecto mais abrangente, global, de salvação daquele indivíduo e revelar a vontade de Deus e os mistérios de Deus para ela através do Evangelho. Segundo, é uma capacitação sobrenatural para manifestar sabedoria em situações complicadas e difíceis. Você quer isso? Você precisa. Hoje, gente, nesse tempo de pandemia, como nós precisamos de sabedoria. Como nós precisamos dessa palavra de sabedoria. Paulo vai chamar isso de logosofia.
Que coisa linda isso. Nós precisamos disso, certo? Isso não se desenvolve através de experiências da vida, mas é uma revelação do Espírito Santo, a mente da pessoa, que leva ela a encontrar respostas, saídas para situações complicadas. Nós precisamos desse dom na igreja. É uma revelação que vem de Deus para suprir a igreja e ajudá-la a sair de situações complicadas e difíceis. Nós precisamos disso. Paulo diz assim aos Coríntios, no capítulo 2, você lembra? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. É exatamente isso que ele está falando aqui. Esta é a sabedoria de Deus, que interpreta verdades espirituais para a salvação de indivíduos e para tirar as pessoas de situações complicadas e difíceis na vida dela. Eu, você, todos nós precisamos dessa palavra. Amém? Esse é o primeiro dom. Nós já vamos entrar em exemplos e testemunho disso. Deixa eu continuar aqui para a gente conseguir fechar esses dois hoje, se Deus quiser. Palavra de conhecimento, segundo dom. É um dom especial de Deus, para revelar aos seus filhos segredos e revelações de sua palavra para a transformação de vidas. Essa revelação pode vir através de várias maneiras: sonhos, visões e convicções interiores. Então a palavra de conhecimento é específica. Ela revela a palavra de Deus para um indivíduo, para que ele possa transmitir e levar à transformação de muitas pessoas. Provérbios 20 diz assim, mesmo onde há ouro e rubis em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma rara preciosidade. Se é raro e o Espírito está disposto a nos dar, nos abastecer desse conhecimento, nós devemos pedir, nós devemos desejar. Você precisa disso na sua vida, no seu ministério e com a sua família e sua igreja. Nós precisamos desse dom manifesto em você, certo? Olha o que Paulo diz dentro do contexto da própria carta. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e todo conhecimento, gnosis, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus, Cristo, seja revelado. Ou seja, nós estamos lidando aqui na época de Paulo com o gnosticismo que estava se iniciando. E o que o gnosticismo dizia? Que esses seres superiores, essas pessoas espirituais, elas recebiam uma revelação especial de Deus e por isso deveriam ser honradas e por isso deveriam ser admiradas pelos demais. Isso estava começando a infiltrar dentro da igreja de Corinto. Alguns homens entrando e dizendo que tinham uma revelação especial de Deus. E Paulo está dizendo, não, isso é conhecimento mundano, uma sabedoria que vem dos homens, mas vocês precisam associar todo o conhecimento ao testemunho de Cristo. Há uma palavra de conhecimento que vem do Espírito para vocês, que diz que Cristo é o Senhor e diz que as revelações e os mistérios de Deus para a igreja e para as nossas vidas. Nós precisamos buscar isso. Ele diz também lá em 2 Coríntios 2, olha, mas é graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Tem uma fragrância do seu gnose, do seu conhecimento, através de todo aquele que é discípulo de Jesus Cristo. Uma palavra de conhecimento era um enunciado falado em inspiração que comunicou uma visão das realidades cósmicas e relacionamentos. E pode até ser um ensino inspirado de um orador que é concedida a ele uma visão extraordinária sobre o significado da Escritura Sagrada. Você que tem dificuldade hoje de ler a Bíblia, de ler e entender, você precisa desse dom. Você precisa pedir ao Espírito Santo que te revele a palavra, que você receba o dom da palavra de conhecimento, para que você, ao ler a Bíblia, você possa entender e esse entendimento possa ser transmitido para que toda a igreja possa usufruir desse dom na sua vida. É muito tremendo, gente. Nós temos vários exemplos bíblicos e precedentes. Eu não vou entrar nisso agora porque vai precisar de um pouquinho de tempo. Mas nós vemos lá em Atos 5 a questão de Ananias e Safira, quando Pedro tem uma palavra de conhecimento da situação deles, da mentira que eles estavam transmitindo aos apóstolos. Nós vemos isso com Filipe, certo? Quando ele vai no caminho, né, de Gaza, de Jerusalém a Gaza, ele encontra o etíope e de repente ele ouve o Espírito falar com ele e parece que ele tem uma revelação ali de uma palavra de conhecimento
para levar ao etíope para que ele seja salvo. Nós vemos isso com Paulo, quando ele é cheio do Espírito Santo e ele denuncia, né, para aquele mago que ele estava falando as coisas de Deus, mas ele estava enganando seus senhores, buscando dinheiro e fama e todas as outras coisas, e de repente ele recebe uma palavra espiritual. Nós vemos em Listra um homem que era paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, e de repente Paulo, né, chega para ele e diz assim: você quer ser curado? Você tem fé para ser curado? E diz o texto que Paulo viu que o homem tinha fé, ele recebeu uma palavra de sabedoria e de conhecimento naquele momento, certo? Em Atos 16 nós vemos também, certo, homens recebendo visões e sendo cheios do Espírito Santo e ordenando que espíritos malignos saiam de pessoas. Isso está em toda a Bíblia e isso está disponível para mim, está disponível para você. Isso é muito importante, queridos. Nós precisamos desejar por esses dons. Eu encontrei um testemunho de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores da Inglaterra. Ele diz assim, o testemunho: olha, enquanto pregava no Exeter Hall, em Londres, ele interrompeu o seu sermão, no meio do sermão, ele para o sermão e apontou para uma determinada direção, declarando: jovem, essas luvas que você usa não foram pagas, você os roubou do seu empregador. Depois do serviço, um jovem, obviamente pálido e agitado, se aproximou de Spurgeon e implorou para falar com ele em particular. Ele colocou um par de luvas na mesa e disse: é a primeira vez que roubei meu mestre e nunca mais farei isso. Você não vai me expor, Senhor, você vai? Isso mataria minha mãe se ela ouvir o que eu havia me tornado um ladrão. Spurgeon não poderia ter aprendido esta informação sobre o jovem de ler a Bíblia. Foi inegavelmente espontâneo, abertamente sobrenatural e revelador. Palavra de sabedoria ou palavra de conhecimento? Talvez as duas coisas ao mesmo tempo. Temos um exemplo de um testemunho aqui. E olha, esse testemunho é tão sobrenatural que o Spurgeon, Charles Spurgeon, que era um pastor batista e o príncipe dos pregadores, ele era cessacionista, ele não acreditava que os dons estavam disponíveis para a igreja no nosso tempo. Ele acha que cessou na época dos apóstolos, e ele tem uma palavra de conhecimento e sabedoria aqui que contradiz a própria teologia dele. E isso aconteceu várias vezes. Teve uma vez que ele viu um rapaz e ele apontou para o rapaz e disse assim: hoje você roubou não sei quantos dólares lá do seu empregador. E o rapaz caiu em pranto, chorando e devolvendo o dinheiro para o empregador. Isso acontecia o tempo todo no ministério de Spurgeon. Então nós temos que desejar isso porque a igreja precisa disso, amados. A igreja precisa desse dom e você precisa e eu preciso. Então vamos fechar aqui com a nossa aplicação de hoje, ok? Primeiro, tudo que você ouviu. Cuidado com pessoas que se dizem espirituais. Analise o fruto. Busquem coerência entre palavras e ações e percebam se elas têm os requisitos para liderar, para ser uma referência para você dentro do corpo de Cristo. Cuidado com aqueles que se auto-intitulam espirituais. Checa o fruto. Jesus já nos ensinou o caminho e veja se há coerência na sua fala e nas suas ações. Segundo, o dom da palavra de sabedoria deve ser buscado por todos os crentes e verificado por todos que recebem. A palavra de Deus é o filtro pelo qual nós validamos todo o conselho ou verbalização profética. Todo aquele que diz para você: eis que diz o Senhor para você. Não leve isso só pela palavra, eis que diz o Senhor. Analise tudo, examinai tudo, coloque à prova e retenha o que é bem. Nós lemos isso lá em Tessalonicenses. Então, nós precisamos buscar sim os dons, principalmente de palavra de sabedoria. E nós temos que validar, verificar se de fato aquilo que está vindo é coerente com aquilo que diz a palavra do Senhor. E terceiro, o dom da palavra de conhecimento é a capacidade natural, potencializada sobrenaturalmente pelo Espírito, para interpretar e conhecer melhor a palavra de Deus. O que isso significa? Que nós temos disciplina, esforço, determinação, combinados com oração, jejum, submissão, santidade, tudo isso que constrói o caráter do cristão, constrói o solo fértil para que o dom venha florescer no meio da igreja. Você quer a palavra de conhecimento para você? Se esforce, tenha disciplina, busque, leia a palavra, se esforce em conhecer. E aí a capacitação vem através da decisão do dom, do talento natural, para que você possa fluir nesse dom e não só abençoar a sua casa, abençoar a sua vida, abençoar a si mesmo, mas principalmente como um serviço, uma diaconia, possa abençoar o corpo de Cristo. Queridos, nós temos que buscar com zelo os dons espirituais. Nós já falamos de 2. Semana que vem nós vamos continuar. Tem muito conteúdo, muita coisa para a gente pensar aqui. Mas eu quero dizer para vocês, eu quero que você guarde isso na cabeça de vocês. Primeiro, muito cuidado nos nossos dias com pessoas que se dizem espirituais. Você já sabe como checar isso. Checa o fruto e veja se há requisitos para que essa pessoa exercem autoridade sobre a sua vida. Segundo, busque a palavra de sabedoria e de conhecimento.
Você precisa da palavra de conhecimento para interpretar as escrituras e de sabedoria, para que você possa, através disso, revelar os segredos do evangelho para que as pessoas sejam salvas. E mais, tirar você, sua família e os que você ama de situações complicadas e difíceis. É algo que vem de Deus, é algo sobrenatural, que vem no momento específico e oportuno, para que você possa se livrar de situações complicadas. E aí sim, certo? Cumprir a vontade de Deus e o seu propósito para a sua vida. Em nome de Jesus. Eu quero, antes de abrir para a gente conversar, se alguém tem uma pergunta ou alguma questão, certo? E vamos focar hoje nesses 2 dons, se você quer falar, sobre questões de pessoas espirituais. Porque nós vamos trabalhar todos os dons e vamos definir e classificá-los, certo? Eu quero abrir se você tem alguma pergunta, mas eu quero orar. Eu quero que você aí fique em posição de receber. E eu quero ministrar e profetizar nesta noite que alguns entre nós aqui, eu quero ser um desses, se ainda não há em mim esse dom. Eu quero receber o dom hoje de palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. E quero manifestar, e quero ministrar para que se manifeste através de você. E não venha simplesmente permanecer em você para que você se exalte, se orgulhe e se sinta alguém superior aos demais. Mas que venha levar você a ser uma referência. Primeiro a começar dentro da sua casa, certo? Nos momentos difíceis de tensão nos nossos relacionamentos, no nosso convívio com os nossos filhos, que nós tenhamos sempre uma palavra de sabedoria e de conhecimento para trazer conforto, exortação, amor, graça e uma revelação que aponta e transmite uma referência. E depois para a igreja, para que nós possamos ser uma igreja suprida em todos os aspectos, que não haja carência e lacunas nenhuma em nossa vida espiritual. E nós sejamos uma igreja séria, uma igreja serva, uma igreja relevante, corajosa e ousada para esse mundo e para esse momento que nós estamos vivendo. Você precisa dessa palavra, desse dom, desses 2 dons, no momento de pandemia, para que você possa permanecer firme, para que você possa saber quais são os princípios inegociáveis da sua fé, a qual você não pode abrir mão nesse momento. E permanecer mais ainda forte do que nunca no meio de todo esse caos que nós estamos vivendo. Prepare-se, meu irmão. Levante suas mãos assim, ponta para cá. Eu não sei o que você tem que fazer aí. É o Espírito que vai fazer, não sou eu. Mas eu quero que você tenha uma atitude de fé agora. De confiar que Deus pode derramar esse dom sobre você. Pai, em nome de Jesus. Eis aqui a tua igreja. Tu és o dono e Senhor sobre ela. E o Espírito a qual nós estamos sujeitos, o Espírito é aquele que nos dá, como Ele quer, a cada um na manifestação desse poder. Nós queremos receber, Deus, para que não sejamos orgulhosos ou nos achamos superiores aos demais, mas para que possamos ajudar uns aos outros, em situações complicadas, difíceis como essa que nós estamos vivendo. Em entender e compreender a Tua palavra, interpretá-la de uma forma que venha trazer mudança, transformação e convicção em nossos corações. Quantos precisam de fé? E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então nós precisamos interpretar e conhecer a Tua palavra mais do que nunca, Senhor. Nós precisamos da firmeza, da segurança, da certeza, que é a fé que nós cremos, Deus. Então nós pedimos, Senhor. E eu peço pela essa igreja que o Senhor me dá o privilégio de pastorear, que o Senhor derrame agora o seu dom. Derrame agora dom sobre eles, Senhor. Derrama a palavra de sabedoria, derrame a palavra de conhecimento sobre a nossa igreja agora, Deus. E que pessoas levantem-se dessa reunião. Comece o seu dia amanhã, Deus, já com uma intuição, uma coisa diferente, a qual irá transbordar, começar pelas suas famílias e depois sobre nós, seus irmãos na fé e a sua família em Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, eu ministro e abençoo essa igreja para que eles recebam agora. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém e amém. Recebemos, Senhor, pela fé. Em nome de Jesus. Meu irmão, você já é mais sábio. Meu irmão, você vai abrir a Bíblia e você vai ler e você vai entender como você nunca entendeu. Eu profetizo e creio que isso será uma verdade sobre a sua vida. E eu profetizo ainda que vocês vão ter testemunho para contar nessa semana de experiências a qual você tem uma palavra, um conselho, uma direção para alguém que você nunca experimentou antes. E você vai confirmar diante de nós, diante da sua igreja, da sua família em Cristo, que nós agora estamos a caminho de ser uma igreja mais, assim, ousada, excelente, nobre, uma igreja que tem todos esses dons se manifestando, buscando e trazendo mais unidade e maturidade dentro do corpo. Em nome de Jesus. Eu profetizo e creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Quero abrir para alguém ter alguma pergunta. Eu vou sempre fazer isso nessas próximas mensagens, porque o tema é muito controverso em muitos aspectos, e eu quero que vocês tirem as suas dúvidas, se alguém tem alguma situação, alguma coisa que você gostaria de falar. E aí eu vou estar mandando esse esboço para você também, porque o conteúdo é muito extenso, e eu quero que você leia depois, para você pegar todos os detalhes, para que você comece a viver
né, fluindo nesses dons de hoje em diante. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma experiência que você já teve nessa questão do dom da palavra de sabedoria, da palavra de conhecimento que você quer transmitir a nós nessa noite? Pode falar, Yuri. Só tirar o mudo aí. Oi, pastor. Manda. Então, nossa, é muito louco isso, cara, porque hoje de manhã a gente tô fazendo café e, assim, exemplos bons devem ser seguidos, né? Certo. E aí tem um pessoal que é de investimentos, e eu não sei se ele é cristão ou não, mas enfim, e ele até colocou um vídeo das 7 lições de Salomão, porque, né, a primeira coisa que Deus chega para Salomão e fala, o que você quer? Ele fala sabedoria. E aí ele coloca 7 lições, porque até hoje na humanidade não existiu pessoa mais rica que Salomão, né? E foi tudo sabedoria, conhecimento. E é isso que a gente estava conversando hoje no café da manhã e o Gu aqui, e ele falando, mas o que é sabedoria? O que é conhecimento? E a gente foi assim aplicando e colocando, né, coisas com Salomão. Nossa, foi muito louco. E aí a palavra de hoje foi assim, foi uma confirmação do que a gente tem que ter, sim, sabedoria e conhecimento para começar a plantar aqui em casa, né? E para que sejam, assim, os nossos frutos sejam frutos de frutos, né? Que eles colham também, que eles plantem e colham. Então, assim, o negócio de sabedoria e conhecimento hoje foi do café da manhã, é coisa de Deus. Com certeza. Coisa de Deus. É comprovação atrás de comprovações. Amém. E vocês que são pais, eu quero enfatizar ainda mais para vocês. Nós estamos lidando com uma geração que sabe tudo, mas é raso em tudo que sabe. Sabe? Nós não temos mais especialistas em nada. Nós temos pessoas que sabem tudo sobre todos os assuntos, mas o que sabe é tão superficial, tão barato, tão raso, que não constrói nada, não tem um caráter mais firme, né? Aquela frase que todo mundo conhece, né? Homens fortes criam situações fáceis e tornam homens fracos. Homens fracos fazem situações fracas, encaram situações difíceis e tornam homens fortes, certo? Então, o que está acontecendo nessa geração? Eles são frágeis, são fracos, porque eles não enfrentaram aquilo que as gerações passadas enfrentaram. Então, o que aconteceu? Eles sabem tudo sobre todos os assuntos, mas não são especialistas em nada. Então, a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria são fundamentais na nova geração que a igreja está trazendo agora, porque eles vão ser os futuros líderes da igreja. E se nós temos pessoas, sabe, que não se dedicam a buscar a Deus, a conhecer a palavra, a se esforçarem, serem determinados naquilo que fazem, e só sabem aquilo que vem num vídeo de 2 minutos no YouTube, nós vamos ter uma geração fraca que vai criar situações difíceis. E aí nós vamos ter problemas sérios e nós vamos ver nossos filhos sofrerem no futuro. E nós vamos estar muito velhos para ajudar eles. Então é muito séria essa palavra para os pais. Nós precisamos ter conversas sérias com os nossos filhos em casa. Conversas sobre realidades do dia a dia. Sentar na mesa e perguntar o que você pensa sobre sexo, o que você pensa sobre a questão da homossexualidade nos nossos dias, o que você pensa sobre Jesus, o que você pensa sobre Deus, o que é a Bíblia para você. São perguntas que parecem ser maduras e adultas, mas que nossos filhos precisam dessa informação para conseguirem, com sabedoria e conhecimento, lidarem com as situações que eles enfrentam no dia a dia. Então, vocês, pais, têm uma responsabilidade ainda maior de conversar sobre assuntos, né, do dia a dia, assuntos relevantes da nossa história, do nosso tempo, e trazer conhecimento e sabedoria a eles, e fazê-los buscar e pesquisar sobre aquilo que eles têm interesse, porque senão nós vamos estar construindo uma geração fraca que vai trazer tempos difíceis. E nós vamos ver nossos filhos sofrer e nós vamos ficar com uma culpa no nosso coração porque nós não fizemos o nosso trabalho da forma correta. Então, eu alerto a vocês que são pais, comecem a gerar diálogos saudáveis, né? A dúvida não é problema na fé, gente. Deixe seus filhos terem dúvidas acerca de tudo, porque a dúvida é o primeiro passo para o conhecimento. Então, por favor, trabalhem isso com seus filhos principalmente, amém? Thales, você queria falar uma coisa? Eu acho que é bem importante o que você falou. Tá ouvindo? Tá, né? Também. Porque eu, durante muito tempo, eu faço devocional com os meus filhos e durante muito tempo eu ensinei e não me preocupava em saber se eles estavam entendendo ou se, sabe, que porque assim, a gente ensina, eles ficam quietinhos, e aí você fala, e pronto, eu fiz a minha parte, ensinei.
Só que, a partir do momento que eu comecei a perguntar, eu vi que eles tinham muitas dúvidas de que a maioria das coisas eles não entendiam. Mesmo sendo uma linguagem mais fácil, mesmo sendo algo que é direcionado para criança, eles não entendiam. Principalmente o Rafa, o Matheus hoje entende bem mais, por causa da idade dele, mas o Rafa não entende quase nada. Sim. Tipo, e coisas básicas. Assim. Então, acho que é bem importante isso. Quanto à palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria, eu acho assim, que igual os exemplos que você deu, a maioria das vezes não são coisas boas, né? Que a gente quer que só venha coisas boas, né? Se a gente só venha as palavras de conhecimento boas. Mas tem muita coisa ruim que a gente vê. Então, acho que, juntamente com a palavra de conhecimento, tem que ter a sabedoria para transmitir o que veio para você. Como transmitir, como falar, orar muito antes. Porque teve várias vezes que eu recebi e eu não tive a sabedoria na hora de transmitir. Então, a gente vai aprendendo com os nossos erros, né? Porque no começo eu tinha muito medo. Eu achava assim, coisa na minha cabeça. E daí, depois, quando eu comecei a falar, mas sem sabedoria. Tipo, sem discernir, tipo, como eu devia falar, a hora que eu devia falar. E eu acho que tem coisas até que eu espero. Às vezes eu tenho algo assim no coração e eu espero o momento certo para falar. E sempre, se for de Deus mesmo, ele sempre dá uma oportunidade certa, na hora certa de transmitir o que ele quer. Eu tive uma experiência como essa hoje, pela manhã. Estava resolvendo uma situação bem delicada, né, com pessoas da nossa igreja e tal. E aí eu recebi uma mensagem confrontadora. E naquele momento, eu tive discernimento. Falei assim, não responde. O Espírito Santo disse para mim, não responde. Calma. Se você responder agora, você vai responder naquilo que você está sentindo diante ao baque que você recebeu. Então, o que eu fiz? Eu parei, eu orei. E enquanto eu estava orando, o Espírito disse, liga. Eu liguei e resolvi a situação em 2 minutos. Se eu tivesse mandando a mensagem, eu ia piorar a situação. Então, é nesse momento que a palavra de sabedoria vem, sabe, gente? Quando a gente para e não age por conta própria. A gente tem um discernimento naquele momento e as duas coisas se intercalam. Quando eu estava estudando sobre os dons espirituais, eu vi que os estudiosos sempre intercalavam palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Eles não sabiam dizer o que era uma e o que era a outra. Elas se misturavam. Então, nós precisamos dos dons, dos dois, na verdade. Então, quando a gente pede por um, o outro vem de pacote. Tá entendendo? Porque conhecimento sem sabedoria, você vai ferir um monte de gente. Sabedoria sem conhecimento é fútil. Não tem nada. Será que você vai falar de coisas que você não entende? Então, repare como é que as duas coisas são fundamentais. Né? Elas devem caminhar juntas. Elas não são casadas nos dons. Só tem um dom que é casado, você viu? Reparou que só tem um dom que é casado na igreja? O dom casado é a variedade de línguas e a interpretação. Não pode ter um sem o outro dentro da igreja. É o único dom que é casado. Os outros não. Os outros podem vir separadamente. Mas eles são necessários no corpo. Então, é muito importante que nós estamos estudando, gente. Nós precisamos tanto em nossos dias da manifestação desses 2 primeiros dons, principalmente para que nós possamos discernir, como disse o salmista, né? Senhor, me ajude a discernir o tempo para que eu alcance um coração sábio. Olha aí, conhecimento e sabedoria junto. Salmos 90, 12. Senhor, essa oração tem que ser sua todas as manhãs. Senhor, me ajude a discernir os tempos para que eu alcance um coração sábio. Nós precisamos disso todos os dias. Você precisa disso nas decisões de trabalho, nas decisões de que lugar você vai viver a sua vida. Alguns de vocês estão aí na fronteira, vai para o Brasil, volta, fica, não vai. Se você não fizer isso com palavra de sabedoria e conhecimento, meu irmão, você vai se lascar. Porque geograficamente nós estamos onde Deus quer que nós estejamos. Tem uma frase minha que está decorada aí que todo mundo conhece, né? É melhor você estar onde Deus quer que você esteja e você não quer estar, do que estar onde você quer estar e Deus não quer que você esteja. Pegou? Tá entendendo? E para isso, nós precisamos de discernimento e sabedoria. Para muitos de vocês aqui, deixa eu ser agora profeta de Deus para você. Você tá louco pro Brasil, mas o Brasil não é teu lugar. Se você for, você vai se dar mal. Então, alguns de vocês que você não quer voltar para o Brasil, e o Brasil é o teu lugar. E você tá aqui, matando a sua família, se matando de trabalhar, acabando com a sua saúde, e talvez Deus tenha outro plano para você. Por isso que nós precisamos disso em nosso tempo, sabe? E temos que discernir, ainda mais em tempo de pandemia.
Porque eu já sentei com alguns de vocês que estão aqui e falei assim, ó, não está na hora de voltar ao Brasil, não. E vocês estavam com o coração aceso de voltar. E eu falei assim, se você voltar agora, você vai correr mais riscos do que você ficar num país seguro, de primeiro mundo, a qual vai te dar muito outras opções nesse momento agora. Não é hora de voltar agora. Sossega o facho por um pouquinho. Daqui a um ano a gente revisita essa situação, porque agora você vai colocar a sua família em risco. Sabedoria, gente. Ter leitura, sabe? Isso é muito importante. Então nós precisamos desse dom. E como igreja, você que está aí, distante, online, horrível, não gosto disso. É uma coisa que Deus nos abençoa, graças a Deus. Deus é bom. Está nos abençoando com isso. Mas se você desanimar, se você parar de ler sua Bíblia todos os dias, se você parar de orar, daqui a pouco você não está aqui no online. E daqui a pouco você não vai voltar quando a gente voltar. Por quê? Você precisa de sabedoria para isso. Amém? Célia, quer falar? Liga o vídeo. Aí. Então, eu estava falando agora com eles aqui, né? Que a palavra de hoje foi sabedoria mesmo. Porque hoje à tarde, aqui em casa, a gente teve uma conversinha e, assim, explicando para eles sobre ter sabedoria na escolha das amizades, né? Com quem que você está andando, com quem que você está ficando parecido, porque você anda junto com uma turminha, uma galera, você começa a ficar igual a eles. Então, tem que tomar cuidado, muita sabedoria na hora de escolher e, ao invés de se deixar ser influenciados por essa turminha que não é a turminha que a gente costuma andar, então influenciá-los, né? E eu falei para ela, isso é muito sério isso, porque é uma responsabilidade que a gente está colocando sobre você e que também ela já tem uma certa idade, né? Que dá para entender o que a gente está querendo dizer. E se também não entender, a gente explica no miudinho. Olha, eu estou lidando com uma situação agora na igreja de um menino de 15 anos, um adolescente, que foi influenciado por um menino de 13 anos que é traficante. Meu 13 Deus. anos no Japão. 13. Sabe que um menino de 13 anos ser traficante, esse menino começou a usar droga porque influência na escola? 13 anos o menino tá vendendo droga. 13 anos. Gente, 13 anos eu estava brincando de pique-esconde na minha época. Eu nem sabia o que era droga. O menino tá traficando. E o menino, essa semana, eu tive uma situação assim, que eu tive que correr atrás, assim, muito sério. Esse rapaz sendo influenciado, saiu de casa, esse rapaz com esse menino de 13 anos, gente, 13 anos, traficando. Então, assim, nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Nós precisamos checar o tempo todo com quem que eles estão vendo nas redes sociais, o que que eles estão visitando na internet. Você tem o histórico dos seus filhos, você checa lá todos os dias que eles estão, com quem que eles estão conversando, porque você sabe que tem perfil fake de Instagram, você sabe disso? É uma das descobertas desses pais é que o menino tinha 3 ou 4 perfis fakes, ele estava traficando droga através desses perfis. Então, assim, tem que ficar ligados, tem que ficar sabendo as senhas, saber todos os seus filhos. Eles não vão gostar, vão achar você a pessoa mais ridícula e chata do mundo. Não importa, seu papel é esse diante de Deus. Deixa ele chamar de chato. Quando eles estiverem com 30 anos, eles vão reconhecer o que você fez. Tá? Seja chato mesmo. É tempo de ser chato com seus filhos mesmo. Graças a Deus eu tive uma mãe chata. Fala, Yuri. Então, falando nisso, pegando um gancho, o Gustavo ele gostava de jogar um jogo que é o Fortnite. Sim. E aí entra muito nickname, entra muito nome. E aí a gente só tinha alguns conhecidos, primos e o Davi, né, da igreja e tal, Davizinho. E aí ele conversando com alguém assim, e eu tava do lado, eu falei, sabia que era uma pessoa nova, eu falei, quem que é? Ah, não, é um amigo, não sei o que. Eu falei, não, pode sair. Pode sair, você não conhece, eu não conheço, de onde que ele vem? E se é um cara ruim que tá querendo fazer maldade para você, como é que fica? Né? Só que assim, acabou chegando não é num ponto, mas a gente achou melhor ele não continuar, sim, né, para não correr risco, e não tá tendo. Então ele tá tendo outros jogos, tá curtindo e acabou. Eu acho que assim, tem certas coisas que se você vê que pode ser perigoso, corta. Isso aí. Corta, entra, bate um papo, conversa do risco que pode acontecer, porque às vezes a gente não tá. E basta 1 segundo para vir um traficante e fazer a cabeça do seu filho. Isso. E os pedófilos amam essas coisas. Também, com certeza. Utilizam isso para exatamente isso que eles sabem que tem meninos de 8 a 13 anos que estão nessas redes. Então, eles utilizam isso para poder alcançar essas crianças. Então, gente, nós precisamos disso, tá? Isso nós estamos falando na questão pública, secular das nossas vidas. E quanto mais ainda na igreja, tá? Nós precisamos de pessoas sábias, pessoas que têm conhecimento bíblico para poder nos ajudar na nossa fé e na nossa caminhada com Cristo. Que Deus possa nos conceder tudo isso em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, ok?
A pastora está muito ocupada aqui, não deu para entrar hoje, tá? Ela manda um beijão para vocês, né? As meninas estão na célula de casa de jovens. A nossa turminha de jovens está lá em Okazaki também com eles lá na célula de jovens, por isso que eles não estão aqui hoje, tá? Mas eu quero agradecer por você estar aqui com a gente, estar, né, presente, embora seja muito difícil online, eu sei disso, eu sei que vocês não gostam, muitos de vocês não gostam, mas é válido o esforço para que você possa orar junto com a gente, receber a palavra de Deus e preparar para a semana que está vindo por aí pela frente, tá? Nós vamos continuar assim mais uma semana, depois nós vamos reavaliar a situação e ver se nós voltamos ou não, tá? Nós estamos bem cuidadosos, mas ao mesmo tempo bem ansiosos de voltar logo, de estarmos juntos presentes, né? E orando, né? Eu tive uma notícia essa semana que o Japão está vacinando 500 mil pessoas por dia, tá, gente? É muita gente, tá? 500 mil. O Japão tem 180 milhões, então vai demorar, mas está chegando, tá? Então eu espero que venha logo essas vacinas e nós possamos vacinar e estarem prontos para isso, tá? Em nome de Jesus. Amém? Eu vou orar. Sim. Vou deixar você orar por mim, tá? Outra coisa, tá, gente? Por favor, não deixe de contribuir financeiramente, tá? Nós recebemos muito pouco mês passado. Alguns de vocês entraram em contato e falaram, pastor, tá guardado aqui, eu não sei enviar. Tudo bem, entendo isso, tá? Mas realmente a nossa contribuição mensal caiu drasticamente mês passado, tá? Então, por favor, considere isso, ore por isso e nos ajude. Não deixe a peteca cair aqui, porque depois a gente vai ter que ficar correndo atrás do prejuízo e não quero ficar fazendo isso, tá? Então, por favor, tenha consideração, nos ajude nesse aspecto, em nome de Jesus, amém? Thali, ore, por favor. Quem quiser que mora perto de mim, eu tenho conta no correio, eu posso fazer a transferência para vocês. A Ana fez isso através de mim, então eu me coloco à disposição, quem quiser fazer isso, tá bom? Senhor, colocamos, Senhor, o pastor e a pastora, Senhor, em tuas mãos. Agradecemos, Senhor, pela vida deles, que o Senhor possa capacitá-los para que eles possam, sim, Senhor, viver tudo aquilo que pregam, para que os frutos deles sejam teus, Senhor, que os frutos do Espírito Santo sejam cheios, Senhor, na vida deles, meu Pai. Enche, Senhor, eles de dom de sabedoria, de dom de conhecimento, para que eles possam, sim, Senhor, passar para nós, ensinar-nos a nós, Senhor, tudo que vem de ti, Senhor, a tua palavra, Senhor, que eles possam, sim, Senhor, descansar em ti, Senhor, nesse tempo, que eles possam ter sabedoria para cada decisão tomar, Senhor, diante dessas circunstâncias, meu Pai, que tudo, Senhor, possa estar no controle, no teu controle na vida deles, meu Pai. Senhor, sabemos que o coração deles fica angustiado, Senhor, com essa situação de não podermos ter comunhão, de não podermos estar juntos, mas que eles possam, sim, entregar cada membro da igreja, cada filho teu, Senhor, em tuas mãos, que eles possam confiar que o Senhor, que apesar das circunstâncias e apesar do desânimo de muitas pessoas, o Senhor está no controle de tudo. Que o Senhor possa prover, Senhor, todas as áreas na vida deles. Ó Senhor, dá saúde a eles, Senhor. Ó Senhor, que eles possam, sim, ser providos, Senhor, também na parte financeira, meu Pai. Que o Senhor possa, assim, estar sempre dando prosperidade a eles em todas as áreas da vida deles, meu Pai. Que eles possam ser capacitados não só como pastores, mas como pais, como irmãos, Senhor, como filhos, meu Pai, como filhos teus, meu Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos, Senhor, pela vida deles. Que o Senhor possa os fortalecer a cada dia, capacitando, Senhor, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, querida. Muito obrigado. Deus te abençoe demais. De coração. Amém, turma? O que mais que eu tinha que falar? Acho que é isso, né? Quarta-feira, nós estamos no Apocalipse, num momento muito legal. Estamos estudando sobre as 7 igrejas agora. Vamos para Esmirna, tá? Falamos sobre Éfeso semana passada. Tá tudo no YouTube, se você quiser acompanhar e chegar junto na quarta-feira. Vai ser muito bom ter você com a gente, tá bom? E semana que vem, continuamos online. A não ser que algo mude drasticamente, nós vamos continuar por aqui, tá? E estamos com saudade de vocês. Uma coisa muito importante, tá? Tá precisando de um abraço, tá precisando de alguma coisa aí que a gente vá visitar vocês, manda mensagem, tá? A gente não vai aglomerar, né? Um casal, 2 casais no máximo para tomar um café durante a semana ou qualquer coisa assim, tá? É só ligar pra gente.
A gente dá um jeito, muda nossa agenda aqui para estar com vocês, tá? Até fazer o culto daí no sábado com um casal ou duas famílias no máximo. Nós estamos dispostos a fazer isso, tá? Só combinar e não fique sozinho, não desanime. Se você está sentindo um baque aí nessa área, liga, pede oração, pede visita. Nós estamos aqui para suprir isso e para estar junto com você nesse momento, tá? Vai passar, gente, mas falta pouco. Mas nós temos que continuar focados e firmes, tá? Que o Senhor conceda sabedoria, conhecimento, que a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento venha sobre todos vocês. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão com o Espírito esteja com todos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, uma ótima semana, um ótimo domingo a todos. Amo vocês e, por favor, tá? Conte conosco no que vocês precisarem. Estamos aí. Amém? Dá um oi aí, gente. Todo mundo quietinho. Feliz aniversário, Marcos! Cadê ele? Aê, parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, Muitos anos. Parabéns, Marcão! Parabéns, Marcão. Deus abençoe, mano. 25 aí na perna esquerda. Cadê o Marcão? Estou aqui. Deus te abençoe, manão. Tá bom, muito obrigado. Boa, Chupã. Muito obrigado, muito obrigado. Isso aí. E aí, André e Flávia, tudo bem por aí? Firme e forte? Tá com um cabelinho novo aí, hein, Flávia, André? Corte novo aí? Que corte é esse aí, ó? Falta de gel. Falta de gel no cabelo. Aí, Deus te abençoe, mano. Graças a Deus aqui. Deus te abençoe. Bom ter vocês aí, gente. Que bom, né? Falta pouco, gente. Caio e Jéssica, tudo bem por aí? Vocês estão bem? Pastor César, Andréia, Bruno, Ju, Matheus, Naomi, vocês estão bem? Tudo tranquilo por aí? Tudo bem, pastor, graças a Deus. Que bom. Você está trabalhando já, Jéssica? Ainda não, começa agora em julho, dia primeiro. Que bom. Graças a Deus, né? Que bom. E aí, Brunão? Por aqui tudo bem também, pastor. Graças a Deus. Nosso grandão tá bem? Tá forte. Dá pra Forte e arteiro. Que bom, querido, que bom. Amém. E aí, Matheus, Naomi, tudo bem por aí com vocês? Estamos bem, sim. Que bom. E vocês, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Saudades, mas estamos bem, viu? Deus abençoe vocês, viu? Obrigada, que Deus abençoe vocês também. Um abraço. Logo, espero vê-los logo. Amém, turminha? Boa noite a todos, então. Bom descanso. Vou mandar o esboço para vocês, tá? Então, vou tentar mandar pelo Face. Se não der certo, aí eu mando pelo WhatsApp lá de alguma maneira, tá? Um bom descanso, boa noite, bom domingo a todos. Aproveitem a família e que o Senhor nos conceda sabedoria e conhecimento a cada dia mais, em nome de Jesus. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Tchau, Kenny. Tchau. Fala tchau, Nelly. Fala tchau. Vamos ver vocês, gente. Saudades. Tchau, tchau.